Olá, estudantes. Professor Luciano falando. Este material que está disponível para vocês é resultado de uma webconferência feita há alguns dias. Eu imaginei que no formato de um podcast, mesmo que a maioria das imagens esteja estática, pode contribuir com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Por favor, aproveitem, acompanhem, começando falando dos objetivos do projeto integrador. Que é aproximá-los de um conhecimento, mas não somente do conhecimento, trata-se do conhecimento vivenciado, compreendido, sempre em um contexto prático, em um contexto real. Então, é uma aproximação bastante interessante que se faz entre a base conceitual teórica e os fatos que correspondem à empíria ou que correspondem à realidade. Cientes deste grande objetivo, a cada edição, são selecionados temas relevantes para a formação profissional dos nossos estudantes. E para este trimestre, o tema de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade é que vem compor o projeto. Pois bem, o roteiro. Temos uma capa de apresentação, fica evidente aqui a temática que vai ser abordada. Na sequência, a contracapa, atenção para a identificação do nome de todos os alunos que participaram, que efetivamente participaram da realização deste projeto. Um texto de apresentação, nome completo do professor, sumário. Lembrem-se de fazer os ajustes na paginação do sumário. Os números que estão aqui são apenas indicativos de que trata-se de uma paginação sequencial. Lembrem-se de fazer a paginação correta no relatório e também no sumário. E chegamos agora à primeira parte do PI. Nessa primeira parte é o momento que vamos nos aprofundar em termos conceituais. É o momento que temos para nos aprofundarmos quanto à evolução do conceito, a evolução das práticas de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Importa conhecer os conceitos de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, a finalidade, por que existe, importância, compreender isso em termos de organizações do primeiro setor, segundo setor, organizações não governamentais. É também a oportunidade de aprofundarmos, compreendermos, conceituarmos, buscarmos um referencial teórico sobre o tripé da sustentabilidade, em termos sociais, ambientais e econômicos. Então, os estudantes que estiverem realizando este projeto integrador, cada um de vocês, ao estar em grupos, produzindo este projeto integrador, produzindo este relatório, observem se vocês estão atendendo a estas orientações que aqui estão indicadas. Vocês mesmos conseguem perceber se o que estão produzindo está alinhado com as expectativas estabelecidas de aprendizagem. Pois bem, então, a conceituação, a evolução, a importância, é neste momento que vamos buscar estes fundamentos teóricos. Lembrem-se de buscar pelo menos 3 fontes de consultas. Podem ser artigos, de preferência artigos científicos, sites oficiais, enfim, teses, dissertações. Professor, como é que eu sei que um artigo ele é científico? A primeira indicação de que um artigo obedece às características esperados para a academia, esperados para a ciência, é quem o produziu. Dê uma olhada se quem o produziu trata-se de um pesquisador, de um grupo de estudantes, se é um instituto de pesquisa, se é um artigo relativo aos resultados de um instituto de pesquisa. Outra indicação, se trata de um estudo acadêmico-científico. Estudos acadêmicos científicos normalmente são feitos após a elaboração de um projeto de pesquisa. Partes desse projeto acabam contribuindo para a geração do relatório, neste caso, do artigo que comunica os resultados da pesquisa. Então, é comum que encontremos em um artigo científico introdução, uma sustentação ou fundamentação teórica,
está explicitado um objetivo geral de pesquisa, é descrito brevemente ou rapidamente o método que foi utilizado para a obtenção daqueles dados e, posteriormente, o método de análise dos dados também é apresentado e, posteriormente, os resultados e as conclusões ao que o pesquisador ou pesquisadores chegaram. Outra indicação de que estamos com um artigo científico é que ele tende a ser escrito com uso de conteúdos de outras pesquisas, até como forma de dar credibilidade àqueles resultados. E como é que a gente pode saber que um determinado conteúdo foi produzido com consultas a outros pesquisadores? É pela identificação das citações e das referências. Então, esses são sinais de que estamos diante de um artigo científico. Mas, professor, eu gostei tanto deste blog, deste site, que está tão simples. Não tem problema. Leia, verifique as ideias que constam nesse material e, posteriormente, pesquise nos livros acadêmicos, nos artigos científicos, de modo a construir o seu projeto integrador com as características que são esperadas, quanto ao respeito à língua portuguesa falada no Brasil, as normas da ABNT, a conjugação verbal, a conjugação dos termos, concordância verbal e nominal, enfim. Por falar em ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, vale uma indicação importante. Sempre que vocês consultarem algum material, o autor deste material deve ser citado. E a obra deste autor, a obra consultada, o artigo, o livro, a revista, enfim, o material que foi consultado deve ser referenciado. Então, autor consultado deve ser citado. Se foi útil para o trabalho de vocês, claro. Um autor que foi lido, mas que não foi útil, não precisa citá-lo, obviamente. Mas então, autor que tenha sido útil e cujos conteúdos vieram a fazer parte do projeto integrador de vocês, estes autores devem ser citados. E as obras que foram consultadas, desses autores, devem ser referenciadas. Estejam atentos também para evitar linguagem subjetiva, evitem linguagem prescritiva, evitem figura de linguagem, até porque na universidade, na ciência, vamos em busca de um conhecimento que não dependa do eu acho. É um conhecimento que possa ser útil para o maior número possível de pessoas. No modelo no roteiro do projeto integrador, disponível no material da disciplina que deixei para vocês, eu acrescentei alguns exemplos de citações do tipo direta e do tipo indireta. O que é a citação direta? É aquela que o conteúdo está exato ao autor e a forma também está exata. Nesse caso, nós sempre precisamos informar autor, sobrenome, autor, ano, página e o conteúdo entre aspas. Sempre. E na citação indireta, é aquela que nós só citamos o conteúdo, o autor e ano e o seu conteúdo, mas não repetimos a forma original. Vamos dar um exemplo. Um de nós leu um livro e quer fazer a citação da ideia central deste livro. Então, esta citação, ela seria como que um resumo, uma condensação das ideias daquele autor. Neste caso, em que o conteúdo está preservado, mas a forma vai ser escrita com as nossas palavras, nesse caso, nós utilizamos apenas autor, ano e conteúdo. Notem bem, tanto na citação direta quanto na citação indireta, nós nunca alteramos a ideia do autor. Apenas nas citações indiretas, nós mudamos a redação, a forma de escrever. Na citação direta, autor, ano, página, conteúdo entre aspas, exatamente igual ao do autor original. Nas citações indiretas, autor, ano,
e o conteúdo. Estejam atentos a isso ao longo de todo o projeto integrador. Isto é a parte 1. Na parte 2, as observações essenciais que podem ser feitas é no sentido de estudarem sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora também é o momento de buscar sustentação teórica em relação aos mesmas orientações, respeito à norma culta da língua, as normas da ABNT quanto às citações e, no mínimo, 3 fontes. Aqui é o momento também de podermos consultar alguns sites oficiais e o roteiro tem algumas sugestões. Professor, basta apenas citar os diferentes conceitos? Olha, esse é um ponto de partida. O que pode ser feito? Apresente os conceitos e faça um fechamento com uma comparação, no sentido de verificar se algum desses conceitos é mais abrangente do que o outro, se existe alguma complementariedade entre esses conceitos, qual é a relação que se estabelece entre eles. Bom, relatório parcial. O que vai no relatório parcial? Que vai ser entregue entre 28 de outubro a 3 de novembro. Capa, contracapa, sumário, parte 1 e parte 2, que viemos até aqui, e as referências que foram utilizadas até este momento. Capa, contracapa, sumário, parte 1, parte 2 e as referências utilizadas até este momento. Isto, relatório parcial. E o relatório final, professor? O relatório final é tudo isso, mais a parte 3 e a parte 4. Haverá um outro momento para conversarmos sobre a parte 3 e a parte 4. Vou fazer apenas um comentário breve. Na parte 3, nós teremos a oportunidade de discorrer sobre um programa de sustentabilidade em uma situação prática. E para discorrer sobre este programa, existem algumas orientações aqui, quanto à identificação da empresa, quanto à identificação dos objetivos do desenvolvimento sustentável e quais são as informações necessárias desse programa, como, por exemplo, como ele é desenvolvido, qual é o público beneficiado, que alcance ou que abrangência que ele tem, e a parte 4, no sentido de entender, comparar, refletir os estudos feitos em termos conceituais e teóricos com os fatos encontrados nas práticas dessa organização da parte 3. E referências. Revisando, relatório parcial, período, até 28 de outubro até 3 de novembro. É esta a entrega. O que deve ser entregue? Capa, contracapa, sumário, parte 1, parte 2, referências. Relatório final, que vai ser entregue de 28 de novembro até dia 1º de dezembro. Capa, contracapa, sumário, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e as referências de todo o trabalho. Lembrem-se, 40% relatório parcial e 60% é o relatório final com o momento de compartilhar esses resultados. No terceiro trimestre, a forma de compartilhamento desses resultados foi por um seminário virtual. Como é que esse compartilhamento é feito? Alguns acadêmicos optam por pegar o PI e fazer um resumo dos resultados e apresentar isso em um vídeo. Outra forma de fazer isso é através de um infográfico. Outra maneira, através de um banner que contenha as informações essenciais do projeto integrador. Nós conversaremos um pouco mais sobre esta demanda. Vamos retornar ao início do projeto integrador. Aqui está o roteiro. Então, capa, contracapa, com a identificação dos acadêmicos que efetivamente participaram da realização do mesmo. Sumário, lembre-se de ajustar a paginação. Primeira parte, aprofundem os elementos
conceituais, aprofunde os elementos teóricos, lembrem-se de seguir estas observações quanto ao número de fontes, lembrem-se de fazer as devidas citações, procurem sempre conteúdo que tenha características de uma produção científico-acadêmica. Parte 2. Objetivos do desenvolvimento sustentável. Novamente, continua valendo a orientação. Aprofundamento conceitual teórico. Lembre-se de pesquisar pelo menos 3 fontes ou mais. Sempre façam as citações. Todo autor citado sempre tem que ter referências. E aqui a sugestão de alguns sites oficiais. Relatório parcial. Capa contra capa, sumário, parte 1, parte 2, referências. Para o relatório final, tudo que foi visto até aqui e um exemplo, a elucidação quanto a um programa de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade em uma organização, destacando algumas informações que sejam relevantes, os objetivos, que práticas são essas, qual é a abrangência que se tem. Por último, a quarta parte, uma análise, uma reflexão entre os fundamentos teóricos e os fatos encontrados. E referências. Aqui estão indicadas algumas referências de base para que vocês possam desenvolver este PI. Então, temos para este trimestre um projeto integrador em torno de matemática muito interessante. Temos um objetivo no sentido de conhecer os conceitos e a importância do desenvolvimento sustentável. Existem alguns itens que serão trabalhados, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, o tripé da sustentabilidade, em termos sociais, econômicos e ambientais. Professor, eu esqueci desse tripé. Não se preocupe, ele está indicado lá no roteiro do projeto integrador. As estratégias que são utilizadas, das quais vocês participam, e as etapas do projeto que são essenciais de serem conhecidas, no sentido de que temos uma entrega parcial e uma entrega final. Entrega parcial. O que compõe a entrega parcial? Capa, contra capa, sumário, parte 1, 2, referências. Entrega final. Capa contra capa, parte 1, 2, 3 e 4, referências. Lembre-se sempre, autor consultado precisa ser citado. Claro, o autor que foi útil para a elaboração do trabalho de vocês. Se o autor foi lido, mas não foi útil, não tem por que citá-lo, nem por que referenciá-lo. Estejam atentos ao tipo de linguagem, à qualidade da fonte consultada, respeito às normas da ABNT, conjugação verbal, conjugação nominal, conjugação entre os termos. Lembre-se quanto ao número de fontes, no mínimo 3 fontes consultadas. Lembre-se de que, tanto na entrega parcial quanto na entrega final, referências. A entrega final, ela vem acompanhada de uma apresentação visual dos resultados. Como é que se faz isso? Um resumo dos resultados do projeto integrador, vocês convertem isso em um vídeo, que pode ser uma apresentação feita pelos estudantes, pode ser uma apresentação feita por um dos membros, que eventualmente tenha mais habilidade para isso, pode ser feito no formato de um banner ou de um infográfico que condense estas atividades. Postagem dos relatórios. Tanto a postagem do relatório parcial como a postagem do relatório final é feita pelo líder. Uma postagem por grupo feita pelo líder. Somente isso. O líder posta o trabalho por todos. Posteriormente vem a avaliação. Normalmente o líder recebe a nota primeiro e na sequência a nota vai sendo lançada aos poucos para os demais componentes do grupo. Por falar em grupos, já estão disponíveis, já foi encaminhado também via mensagem, os grupos gerados automaticamente pelo sistema. Professor, eu posso
compor outro grupo? Pode, desde que sejam observadas algumas regras de formação. Onde que essas regras podem ser conhecidas? No ambiente da disciplina, mural da disciplina, tem uma lista de perguntas e respostas úteis. Leiam estas perguntas e respostas úteis e a maioria das questões de formação de grupo estarão ali respondidas. Professor, tenho uma outra dúvida. Sem problemas. No ambiente da disciplina, vocês têm a possibilidade de me enviar mensagens. E normalmente nas terças e quintas-feiras eu dedico uma atenção especial ao projeto integrador. Surgindo outras dúvidas que já não estejam esclarecidas nas várias abas do ambiente da disciplina, manda uma mensagem. Estejam atentos às datas de entrega, lembrem-se de cumprir com o que está estabelecido neste roteiro, estejam atentos à qualidade dessa execução. Em todas elas, sempre entreguem as referências. Quanto aos grupos, já estão compostos. Podem ser feitos outros grupos? Podem, desde que respeitadas alguns cuidados indicados na lista de perguntas e respostas úteis que se encontram no mural da disciplina, no ambiente da disciplina. Para aqueles que chegaram até este ponto do vídeo, muito obrigado pela atenção. Professor Luciano, até a próxima.